sejam muito bem-vindos. Se você não for inscrito, se inscreva e deixa seu like. Quando pensamos em férias, normalmente visualizamos dias agradáveis em cidades fascinantes, praias paradisíacas ou outras paisagens naturais belíssimas. Tudo com conforto e segurança. Para nossa sorte, o mundo está cheio destes destinos. Mas há outros tantos que devem ser evitados, pelo perigo que apresentam. 1. Camino a Lucingas, Bolívia. A pior estrada do mundo, considerada a pior estrada do mundo. O Camino a Lucingas liga a região de Lucingas a La Paz, capital da Bolívia. A Estrada da Morte, como também é conhecida, foi aberta em 1930 na lateral de imensas cordilheiras bolivianas, chegando a mais de 4.000 metros de altura. A via de mão única tem 65 quilômetros de extensão, é extremamente estreita, variando entre 4 e 7 metros de largura. De dentro dos carros, o que se vê é, de um lado a montanha, do outro, o vazio do abismo. Até 2007, a estrada era a única ligação entre La Paz e a região de Ingas, sendo responsável pela morte de cerca de 250 pessoas todos os anos, vítimas de acidentes de carro e ônibus. Até hoje, a via é desafiada por motoristas, motociclistas e ciclistas. 2. Ilha Hare, Birmânia, lar de crocodilos na Birmânia, país do Sudeste Asiático. Há um lugar que foi o palco do maior ataque de crocodilos do mundo. Os pântanos da Ilha Hare abrigam répteis gigantes, que podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar 1 tonelada. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 1.000 soldados japoneses foram obrigados a atravessar esta região cheia de crocodilos de água salgada. Alguns não sobreviveram devido a doenças tropicais, outros morreram sufocados pela lama. A maioria, no entanto, foi devorada pelos animais. 3. Ilha da Queimada Grande, São Paulo, e o Brasil não fica de fora, não. A Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é um dos lugares mais perigosos e restritos do mundo. Ali vivem pelo menos 2.000 serpentes da espécie Bothrops insularis, mais conhecida como jararacas ilhoas. Acredita-se que elas ficaram presas ali quando o aumento do nível do mar desconectou a ilha do continente. Os biólogos do Instituto Butantan são as únicas pessoas que desembarcam na Ilha Queimada Grande. 4. Jardim Venenoso de Alnwick, Inglaterra. O Jardim Alnwick é uma das atrações mais belas do norte da Inglaterra. São hectares de plantas coloridas, que convidam os visitantes a uma longa caminhada entre fileiras de rosas perfumadas, arbustos milimetricamente esculpidos e fontes de água. Mas nem tudo são flores por ali. Dentro dos limites do Alnwick, cercado por grades e fechado por portões de ferro, está um jardim bem diferente. O Poison Garden tem plantas que, ao invés de curar, são capazes de matar. São cerca de 100 espécies venenosas, que não podem ser cheiradas, tocadas, muito menos provadas pelos visitantes. 5. Miyake, Japão. As ilhas dos gases venenosos. As ilhas Izu, no Japão, são famosas devido à sua natureza vulcânica e aos gases altamente venenosos. Após uma série de erupções do Monte Oyama e os decorrentes elevadíssimos níveis de dióxido de enxofre na ilha Miyake, a população teve de ser evacuada em 2000, podendo retornar às suas casas somente 5 anos mais tarde. Desde então, aqueles que vivem lá devem constantemente carregar máscaras de gás. Apesar do perigo e do cenário um tanto assustador, turistas podem chegar a Miyakejima, que conta com belos pontos para mergulho. Mas todos devem se precaver, não à toa máscaras de gás estão disponíveis em muitas lojas turísticas da ilha. 6. Caverna dos Cristais, México. A Caverna dos Cristais é uma cova situada na mina de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Com profundidade de 300 metros, a câmara subterrânea contém alguns dos maiores depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. O maior cristal encontrado por lá tem incríveis 11 metros de comprimento, 4 de diâmetro e pesa em torno de 55 toneladas. O que tem de tão perigoso? A temperatura na Caverna dos Cristais chega aos 50 graus Celsius e a umidade do ar é de 100%, nível que faz com que os fluidos se condensem nos pulmões, fazendo com que alguns exploradores desmaiem caso não estejam usando equipamentos apropriados. E bem, não é lá uma boa ideia desmaiar em uma caverna a 300 metros abaixo do nível do solo, né? 7. Monte Hua, China. Localizado a cerca de 1 hora de Xi'an, uma das mais turísticas cidades da China, o Monte Hua é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo para ser escalado. Para alcançar o pico da montanha,
É preciso passar por trilhas estreitas, às vezes em madeira, com encostas completamente íngremes dos dois lados. Há momentos em que é preciso se amarrar a uma corrente presa nas pedras para atravessar alguns trechos com mais segurança. Pensa na vertigem. Quem se arrisca? 8. Bolton Street, Inglaterra. O riacho, assassino, um trecho do rio Aff, na Inglaterra, é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Acredita-se que o riacho conhecido como Bolton Street tem uma taxa de mortalidade de 100%. Se cair ali, você não sairá vivo. Conforme os registros, a última morte no local foi em 2010, quando um garoto de 13 anos escorregou em uma rocha, caiu na água e se foi para sempre. Com as margens estreitas no trecho, a pressão da água desgastou as pedras e formou um abismo de profundidade desconhecida no local. Além disso, as águas calmas na superfície escondem correntes fortes, capazes de arremessar contra as rochas com violência qualquer pessoa que cair no riacho. E o pior é que não há qualquer indício de periculosidade na região, já que por ali o riacho tem apenas 1 metro de largura. O que pede aos visitantes que tenham cuidado são apenas placas, informando que o Street é perigoso e reivindicou vidas no passado. Bem, eu é que não vou arriscar um mergulho ali para descobrir se realmente o Bolton Street é tão letal assim. 9. Zona de exclusão de Chernobyl. O próximo da lista, mas não menos perigoso, é Chernobyl, na Ucrânia. Após o acidente nuclear ocorrido há mais de 3 décadas, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi montada ao redor da usina e da cidade de Pripyat. A região ainda hoje está contaminada por radiação e, para visitá-la, os turistas devem estar cobertos da cabeça aos pés, não podem comer ou beber ao ar livre e devem sempre seguir as trilhas oficiais. 10. Porta do Inferno, Turcomenistão. Localizada no meio do deserto de Karakum, a cerca de 260 quilômetros da capital do Turcomenistão, a cratera de gás Darvaza é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo por causa de suas chamas. A cratera tem 10 metros de diâmetro e cerca de 20 metros de altura e foi incendiada em 1971 para evitar que o gás metano se espalhasse pela região. E está queimando desde então. Embora seja considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, a Porta do Inferno fascina os entusiastas de viagens de todo o mundo. Já visitou algum lugar naturalmente perigoso? Estaria disposto a conhecer algum destes que listamos acima? Participe nos comentários. Um forte abraço.